E a novela Dudu ganha um capítulo importante nessa quinta-feira, já contei para vocês durante o programa do Nicola, mas agora com mais detalhes, vou trazer informações completas que podem agradar o torcedor do Palmeiras. Também falo sobre Fagner, o lateral direito do Corinthians, que pode ficar de fora da reta final do Campeonato Paulista. E Bruno Rodrigues, por que o primeiro reforço do São Paulo para a temporada acabou saindo da lista de inscritos do Campeonato Paulista? Para completar, Rubens Menin, atleticano e torcedor e investidor do Galo, acaba de comprar a Rádio Itatiaia. O que há de verdade na possibilidade de ele adquirir também a Rede TV e usaria a emissora para transmitir jogos do Campeonato Brasileiro? Enfim, vamos tratar sobre esse assunto. Por último, William Potker saindo do Cruzeiro e uma briga na Inter de Milão que terminou de um jeito muito curioso. Tudo isso a partir de agora, não sem antes pedir para vocês deixarem like, se inscreverem no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se, combinado? Bom, bora começar falando sobre essa história da Inter de Milão, que já é campeã italiana, quebrando uma longa hegemonia da Juventus. Houve uma partida da Inter de Milão nessa quarta-feira. E o Lautaro Martinez entrou no início do segundo, durante o primeiro tempo. O Alexis Sanches se machucou e ele foi acionado pelo Conte. Acontece que a 15 minutos do fim do jogo, o mesmo Conte tirou o Lautaro Martinez, ou seja, o Lautaro iniciou o jogo no banco, entrou no decorrer da partida e durante o jogo mesmo foi substituído. O Lautaro ficou revoltado no banco de reserva, xingando, chutando. E essa situação chamou bastante atenção, até porque o Conte é dos técnicos mais bravos que existem no futebol. Só que em time campeão, tudo é minimizado. E nessa quinta-feira, no dia seguinte ao episódio, surgiu um vídeo dos mais engraçados, em que o Lukaku, o centroavante, o artilheiro do time, apresenta uma luta entre o Lautaro Martinez e o Conte. E o negócio foi tão bem feito que os dois até vestiram luva. Houve a apresentação de um lado, a apresentação do outro, e o mais legal de tudo é que o Conte foi vaiado durante a sua apresentação, enquanto o Lautaro foi bastante festejado, o que mostra como é bom ser campeão. Não fosse por isso se a Inter estivesse, por exemplo, na fila, e a repercussão das consequências do dia de ontem seriam bastante pesadas. Quero contar agora sobre William Potker, que está deixando o Cruzeiro. Uma fonte importante me contou que o destino do Potker será o Al-Ahly, do time dos Emirados Árabes Unidos, onde está trabalhando o Odair Hellmann. Indicação do Odair, o Bruno Paiva, que é o empresário do Potker, já conversou com a diretoria do Cruzeiro e conseguiu um empréstimo com opção de compra, empréstimo até dezembro. Se o time árabe quiser a compra em definitivo do Potker, vai ter a oportunidade de efetuar essa compra no fim do ano. Por que a saída do Potker é boa para o Cruzeiro? Primeiro pela economia de R$300 mil por mês, depois porque o atacante não estava nos planos do Felipe Conceição, pelo contrário, Felipe Conceição e Potker já não falavam a mesma língua há algum tempo. Dessa maneira, o Cruzeiro ganha R$300 mil mensais para buscar novos jogadores mais interessantes de olho na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Só para arrematar sobre esse assunto, o Al-Ahly sob o comando do Odair Hellmann não vai bem. Só 6 vitórias em 21 jogos. O time está na metade da tabela, mas os números do Odair precisam melhorar, até por isso a busca por reforços no Brasil deve ser uma constante nos próximos dias. Quero contar agora também em Minas Gerais sobre a grande novidade da quinta-feira, o fato de Rubens Menin, investidor do Galo, ter adquirido de forma definitiva a Rádio Itatiaia, uma das mais importantes de Belo Horizonte e de Minas Gerais, muito forte no mundo esportivo e também no mundo de notícias. A aquisição foi anunciada pelo próprio Rubens Menin em sua conta no Twitter, nessa quinta-feira. Houve uma repercussão muito grande de torcedores do Atlético, do Cruzeiro e do América. Os torcedores do Cruzeiro e do América preocupados com a possibilidade de a Itatiaia ganhar um viés mais atleticano, até pela relação do Menin com o Galo. Mas estamos falando de negócios. Assim como se tornou dono agora da Rádio Itatiaia, o Menin é dono da CNN. E quando ele compra um negócio, ele compra para fazer esse negócio dar o mais certo possível. Tenho certeza absoluta que vai haver enorme isenção jornalística. Para completar ainda sobre o Menin, é bom esclarecer um boato que surgiu nas redes sociais e precisa ser estancado. O boato dá conta de que o Menin também está comprando a Rede TV. O Marcelo Almicari estaria disposto a vender a Rede TV por conta da necessidade de outros projetos e o Rubens Menin seria o comprador. O fato importante em cima dessa história é de que a ideia do Menin seria transformar a Rede TV numa emissora de transmissão de jogos do futebol brasileiro para concorrer com a Globo, com o SBT, com a Record, enfim, para se tornar um canal esportivo bastante forte. Infelizmente, eu adoraria que a gente tivesse mais uma emissora com esse viés esportivo, isso não corresponde à verdade. Conversei com um integrante da família Menin para saber se existia pelo menos alguma negociação e essa pessoa assegurou que não,
que as aquisições da família Menin nesse momento se resumem à compra da Rádio Itatiaia. Bom, quero contar agora sobre Bruno Rodrigues, atacante do São Paulo que ficou de fora da lista final de inscritos para o Campeonato Paulista. Você já deve saber que com o fim da fase de grupos e o início do mata-mata, todos os clubes tiveram a permissão para alterar até 4 nomes. São Paulo já se imaginava alteraria 2 nomes recém-contratados, o William e o Orejuela, que não puderam ser inscritos na primeira lista, eles chegaram durante o campeonato e não sobraram vagas. O William entrou no lugar do Tietê e o Orejuela entrou no lugar do Toró. Até aí tudo bem, sem novidades. O Shailon, que também voltou de um período de empréstimo, no primeiro momento não agradou, entrou no lugar de um 4º goleiro. E essa vaga foi reposta por um goleiro das categorias de base do São Paulo na lista B. Então também outra mudança sem grandes problemas. É agora que vem a grande questão. O Bruno Rodrigues, o primeiro reforço do São Paulo para a temporada, adquirido junto à Ponte Preta, para falar a verdade, ele pertence ao Tombense e disputou a Série B do ano passado emprestado à Ponte. Só para manter a tradição da tosse. E aí o Bruno Rodrigues, depois de jogar pela Ponte, voltou para Tombense e foi emprestado ao São Paulo. Foi o primeiro reforço do tricolor para a temporada. Chegou inclusive antes do Hernan Crespo. Ele esteve à disposição do Crespo, chegou a entrar em 5 partidas durante o Campeonato Paulista, totalizou 65 minutos. Não foi bem, mas também nem teve muita chance. E ele acabou perdendo lugar para o Paulinho Boia, que estava num primeiro momento completamente fora de qualquer lista. O Paulinho Boia quase foi parar no Vasco naquela negociação com o Benítez. E a partir da saída do Bruno Rodrigues dessa lista, começaram a surgir uma série de especulações também nas redes sociais. De que o menino estava fazendo muita bagunça na noite, de que o Crespo não gostava dele, de que ele era indisciplinado. Fui ouvir o São Paulo, uma fonte minha da minha confiança. E essa pessoa assegurou que o Bruno Rodrigues é extremamente profissional, não dá trabalho nenhum, é sempre um dos primeiros a chegar, um dos últimos a ir embora, não tem qualquer problema de indisciplina nessa decisão. Eu falei, mas então ele tem treinado mal, alguma coisa nesse sentido? Não, treina bem, treina normal, assim como os outros, mas por uma opção do Crespo, em busca de um jogador atacante que atue mais pelo centro, ele optou pelo Paulinho Boia. Essa foi a justificativa que eu ouvi, de que o Bruno Rodrigues é mais ponta, que gosta de atuar pelo lado do campo, e o Crespo entendeu que na dinâmica e diante das ausências possíveis de atletas pro ataque nessa reta final de campeonato por conta de contusões, seria mais interessante ter o Paulinho Boia. Isso significa que o Bruno Rodrigues pode deixar o São Paulo? Pode ser. Se o Bruno entender que se sentiu diminuído, que não há espaço para ele, ele pode solicitar o retorno para Tombense. Caso contrário, se ele entender que haverá novas chances, ele vai continuar no clube. Está, por exemplo, inscrito na Libertadores da América, só para colocar os pingos nos is. Queria trazer a versão São Paulina para essa situação do Bruno Rodrigues. Bora contar agora sobre Fagner, outra notícia importante da quinta-feira. O Meu Timão contou, Meu Timão é um site especializado em Corinthians, contou que o Fagner, em um teste nessa manhã, testou positivo para Covid-19. Inclusive, está sendo feito um segundo exame, cujo resultado ainda não saiu. Confirmei essa informação com um dirigente importante do Corinthians e ele afirmou que, de fato, o Fagner testou positivo para Covid-19. A menos que esse segundo exame mostre que houve um erro no primeiro, o Fagner vai precisar de 10 dias isolado do restante do elenco e pior, vai ficar fora da partida de semifinal do Corinthians no final de semana e também das 2 partidas finais do Campeonato Paulista, que devem acontecer na metade e no fim da próxima semana. Ainda existe uma articulação nos bastidores para que a segunda partida decisiva, final do Campeonato Paulista, ocorra apenas no dia 30 de maio. Nesse cenário, se o Corinthians estivesse na decisão, poderia contar com o Fagner, baita desfalque. O Fagner e outros 5 titulares nem viajaram para o Uruguai para serem poupados de olho na reta final do Campeonato Paulista. E aí surgiu essa péssima notícia para o torcedor corintiano. Fagner, especialmente nesse esquema novo com 3 zagueiros, tem papel fundamental como um ala que apoia bastante, que cria várias opções no campo de ataque. E não há um substituto à altura no elenco. O Bruno Mendes já foi testado por ali, o Mandaca também. Não há um lateral direito de ofício. Contei para vocês com exclusividade ao longo dessa semana que o Matheus Alexandre, que pertence ao Timão, estava emprestado à Inter de Limeira, voltará depois do fim do Campeonato Paulista, vai ter algumas oportunidades. Quem sabe, se conseguir demonstrar que evoluiu, ficará em definitivo no Corinthians. Para fechar, bora falar sobre Dudu. Primeiro eu vou explicar os bastidores dessa notícia. O programa do Nicola foi ao ar nessa quinta-feira, 13h. A gente entrevistou primeiro o Eduardo Batista, técnico do Mirassol, ex-Palmeiras, e pouco depois colocamos no ar o Marcos Salum, que é o responsável pelo América. Ele já foi presidente, já foi o homem forte. Hoje é uma espécie de homem forte do futebol. Enfim, a palavra dele é decisiva para absolutamente tudo. A entrevista foi bem importante.
Falou, por exemplo, sobre o Ademir no Palmeiras, falou sobre a venda por um valor baixo do Messias, sobre as cifras quando você sobe ou cai para a primeira ou para a segunda divisão, enfim, foi bem legal o papo. E enquanto ele dava a entrevista, tocou meu telefone. Aí o que eu fiz? Eu coloquei a imagem do Marco Salum cheia e conversei com o microfone desligado com essa minha fonte, uma fonte importante, não costuma me ligar. Eu ainda falei, você pode falar pelo WhatsApp? Não, preciso falar por telefone, beleza. Então, enquanto o Marco Salum respondia uma pergunta, eu acabei ouvindo informações dessa pessoa. Depois que o programa acabou, até liguei para ela para pegar um pouco mais de detalhes. E do outro lado da linha, essa pessoa me contava que o Dudu não será comprado pelo Al Duhail. O time do Qatar tem até esse sábado para tomar a decisão de comprar ou não 6 milhões de euros. A informação que essa pessoa me passou é de que o Al Duhail havia condicionado internamente a compra do Dudu ao título da Copa do Emir, torneio do qual o Dudu e o time dele foi eliminado na última segunda-feira. Derrota por 2-1 para o Al Rayyan nas semifinais. Não entendo qual é a relação de ser campeão da Copa do Emir e comprar o Dudu. Não sei se seria por causa das cifras, essa parte a pessoa não soube me explicar. Mas ela assegurou que o Dudu e o próprio André Cury já foram avisados sobre a decisão do time do Qatar. O Palmeiras não tem essa notícia. Depois de conversar por telefone e no fim do programa, entrei em contato com duas fontes minhas do Palmeiras e as duas asseguraram que seguem aguardando pelo desfecho oficial. Até sábado o Al Duhail precisa comunicar sobre essa decisão do Dudu. O Dudu segue em férias, ou melhor, começou recentemente seu período de férias, e ainda que de fato não seja comprado pelo Al Duhail, só deve se reapresentar no Palmeiras a partir de 1º de julho. Isso porque o contrato de empréstimo termina em 30 de junho, e se o Palmeiras quisesse utilizá-lo antes, teria, por exemplo, de pagar os salários do Dudu, que são bem mais altos no Qatar do que em território brasileiro. Por lá ele ganha na casa dos 4 milhões de reais, por aqui ele ganha 2 milhões e 100 mil reais por mês. Por último, mas não menos importante, só contar que enquanto esteve vestindo a camisa do Al Duhail, o Dudu fez 35 jogos com 15 gols e 17 assistências. Você, palmeirense, tá feliz com a volta do Dudu ou prefere que ele fique por lá e o Palmeiras tenha direito a 6 milhões de euros ou mais ou menos 38 milhões de reais? Use o espaço para comentários para dar sua opinião. Assim que surgirem mais notícias, volto aqui, seja em vídeo, seja no programa do Nicola, para tentar manter você bem informado. Combinado? Só para não arrematar de vez, não se esqueça de deixar like, de se inscrever no canal e a gente vai se vendo. Tchau, tchau!